Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje, quinta-feira, vamos falar de sexualidade aqui no canal Desnudos. Vamos lembrar aí você para curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário e, claro, ativar aquele sininho para dar aquele engajamento no nosso canal. Hoje nós vamos voltar a falar de um assunto que nós já trouxemos aqui no nosso canal. Mas por quê? Porque nós recebemos uma dúvida no nosso e-mail e a gente nunca vai deixar você sem resposta, não é mesmo? Então, hoje vamos falar sobre masturbação. Bom, uma das dúvidas que surgiu foi se a masturbação ela dá mais prazer do que o sexo. Bom, são coisas diferentes, né? Então, o prazer da relação sexual, o orgasmo obtido, ele está relacionado a vários fatores. Então tem o toque, tem estar com o parceiro, tem o beijo na boca, né? Tem as pegadas, tem os diferentes tipos de toques, né? Então a masturbação a dois, né? Tem as preliminares como o sexo oral, depois tem a penetração. Então a relação sexual ela traz um misto de situações que envolvem o prazer. Já a masturbação é mais o toque, né? O conhecimento do seu corpo e que esse conhecimento, conforme você vai tendo mais intimidade com você mesmo, com o teu corpo, quando você chega nesse conhecimento, você se toca de uma forma que te dá o prazer, que te traz o orgasmo. Mas é você e você mesmo. Então é bem diferente, né? Não tem como a gente ter diferentes estímulos. E aí a gente já passa para outra dúvida que está relacionada a como a mulher se masturba. Geralmente o homem ele vai fazer a masturbação pelo toque, né, fazendo os movimentos contínuos, puxando, né, o prepúcio, fazendo os toques relacionados envolvendo o pênis. A mulher ela pode se masturbar somente tocando o clitóris. Só o toque do clitóris e tendo uma constância, né? E é interessante você se masturbar para você conhecer qual é o toque que te dá o maior prazer, que te leva ao orgasmo. A mulher ela pode se masturbar com os dedos no canal vaginal. Lembra que a gente tem lá o ponto G com vários sensores nervosos que também pode provocar então o desejo e o orgasmo. E a mulher ainda tem, né, as questões dos vibradores, né? Então a gente tem as próteses que eu já mostrei aqui para vocês em vídeo anterior. Tem os vibradores, né? Tem vibrador que é a forma de um pênis e ainda tem mais uma projeção que simula o sexo oral. Tem vibrador que é tipo uma calcinha que ela vibra. E aí ela provoca mais o orgasmo clitoriano. Então a mulher ela pode se masturbar de diferentes formas. Por isso que é interessante, importante que você conheça o seu corpo. E outra dúvida que chegou para nós no nosso e-mail, muito interessante, né? Então o nosso amigo contou aí um pouquinho da sua história, a gente fica muito feliz de ter, né, essa confiança. A gente diz que esse é o papel, né, do canal Desnudes. E o nosso amigo ele contou um pouquinho da história dele, diz que assistiu o nosso vídeo sobre masturbação anterior e que gostou muito e se inscreveu no nosso canal. E aí ele traz então uma dúvida, ele diz que ele já passou dos 30 anos, que ele tem um desejo sexual muito intenso e que ele costuma se masturbar aí 3 vezes por dia. E ele quer saber se isso é um problema, né? Se isso pode ser considerado um vício. Ele é muito tímido, está sem uma parceira, então ele acaba recorrendo à masturbação. E no momento é muito bom, mas depois ele sente uma certa culpa devido à intensidade, à frequência com que ele se masturba. Achei interessante que ele comenta para nós que ele já marcou consulta com a psicóloga e que ele desistiu da consulta um pouco antes, justamente pela vergonha, pela timidez em falar sobre o assunto. Então, bem importante isso, eu acho que muitas pessoas passam, para você ter ideia, né, você que mandou a dúvida pra gente, nós recebemos outra dúvida em que questionava se a masturbação 5 vezes por dia era prejudicial. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, a idade influencia. Ah, como assim? Poxa, os adolescentes, meninos de 12, 15 anos, eles estão ainda conhecendo seu corpo, ainda tem uma libido muito forte por causa do excesso de hormônios, então eles sentem uma necessidade muito maior de masturbação. Então, às vezes, 5 vezes ao dia, no início,
quando você está, né, iniciando essa atividade, essa quantidade de hormônios, essa atividade da masturbação, ela não é considerada exagerada, né? E aí a gente tem que ir pensando assim, ao passar dos anos, o nosso amigo comenta que ele tem mais de 30 anos e tem essa prática 3 vezes por dia, mas porque não tem uma parceira. Então também não deve ser considerado patológico. Uma situação importante que a gente traz aqui para vocês reconhecerem a questão de uma patologia, quando a gente fala em uma compulsão, em um vício, né? Vamos pegar aqui o exemplo do álcool. Quando a gente coloca aqui o vício, ele tem lá, tem que beber todo dia, tem que beber uma quantidade grande, então não é essa a definição, é o que aquilo está provocando na sua vida. Então quando a gente fala em alcoolismo, não é o quanto de álcool que você bebe e a frequência, mas como ela afeta as suas relações interpessoais. Aí a gente vai passar essa questão para a masturbação. Isso está afetando o teu trabalho? Isso está afetando sua relação com seus amigos? Você deixa de fazer coisas porque você tem uma necessidade intensa de se masturbar? Aí a gente pode considerar como um problema, como uma compulsão. Agora, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, agora vou tomar meu banho, vou curtir o meu corpo e vou me masturbar para ter um prazer. Isso é patológico? Não, isso é absolutamente normal. E para muitas pessoas é necessário, porque como o nosso próprio amigo comentou, sem parceiro, né? Com um desejo sexual forte, como que a gente vai recorrer, né? Poderiam recorrer às garotas de programa, à prostituição? Poderia recorrer a filmes e outras situações? Poderia, mas às vezes é muito mais interessante você conhecer seu próprio corpo, se está te dando prazer, estar de bem com você mesmo, então faça, sinta-se bem, sinta-se com desejo, com saúde, né? E claro que uma coisa bem importante, que se isso está te incomodando de alguma forma, é legal procurar o psicólogo. E aí no e-mail ele me colocou que ele procurou uma psicóloga. E aqui eu vou dar a dica, procura um psicólogo. Se a menina, para falar dos assuntos de sexualidade, é interessante falar com uma mulher. E o homem é interessante falar com o homem, porque o homem passa as mesmas situações. Então, às vezes, você conversar, marcar com uma psicóloga, isso vai te inibir, vai dificultar você falar sobre o assunto. E aí é que tá o problema. Adianta eu buscar ajuda se realmente eu não vou falar a verdade, o que eu tô sentindo? Então, é interessante buscar ajuda psicológica. As terapias, elas funcionam bem, não é só para quem está com algum problema severo, é também para a gente se conhecer, para melhorar, por exemplo, a tua timidez, né? Então, nós temos que contar, né, com a ajuda de profissionais capacitados para nos auxiliar a desenvolver aí em nós uma autoestima, uma confiança e minimizar alguns problemas que a gente identifica, neste caso a timidez, né? Que pode estar dificultando, atrapalhando a vida sexual, né? E trazendo essa sensação de culpa, né? E que não deveria estar culpado. Então, perceba se como você está lidando com essa masturbação. Está te fazendo bem? Ótimo. Está te trazendo muita culpa, você está com muitos problemas, você está deixando de fazer coisas para masturbação? Aí a gente tem que pensar em buscar uma ajuda mais aprofundada. É claro que, se você for conversar no psicólogo e começar a relatar essa situação, ele já vai identificar várias situações, né, várias coisas internas a você, intrínsecas, e que vai possibilitar ele te dar um apoio emocional um pouco melhor. Então, pessoal, falando em masturbação, vamos pensar em saúde. Só vamos pensar em problema, em algo que esteja exagerado, se nós deixarmos de fazer nossas atividades, se nós deixarmos de levar a nossa vida, né, no dia a dia normal, para ficar só se masturbando, tá? E é bom conhecer o corpo e também, né, permite a gente, muitas vezes, lidar um pouquinho mais com essa solidão, com essa dificuldade, com a timidez da gente encontrar um parceiro. Esse é o vídeo de hoje, agradeço, né, ter mandado as dúvidas. Você aí também mande a sua no nosso e-mail fdesnudes@gmail.com, ou então também pode mandá-la pelas nossas redes sociais. É sempre um prazer trazer para vocês a informação que você quer saber. Um grande beijo, um ótimo fim de semana, aproveite bastante com responsabilidade. Até terça-feira. Tchau, tchau.